Eu sou incompetente. Ninguém se preocupa comigo. Eu não tenho valor nenhum. Se você pensa assim, saiba que isto pode não ser uma verdade absoluta, e sim o que você acredita ser. E é exatamente sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Crenças nucleares. Se é então um assunto do seu interesse, vem comigo. Olá pessoal, eu sou o Elcio, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e neste canal eu abordo assuntos relacionados a TCC, terapia cognitivo-comportamental. Então, se você chegou até aqui, já se inscreva no canal. A sua ação reforça o meu comportamento de estar gerando mais conteúdos como este. Dito isto, vamos ao tema de hoje. Desde os primeiros estágios do desenvolvimento, os seres humanos têm uma inclinação natural para compreender o ambiente ao seu redor. E essa necessidade de entender o mundo é fundamental para que possamos interagir e adaptar de forma eficaz a este ambiente. Ao longo da vida, as pessoas acumulam uma variedade de experiências que precisam ser organizadas de maneira coerente para que possam tomar decisões e agir de maneira mais adaptativa. E esta organização da experiência é influenciada por uma combinação complexa de fatores, incluindo predisposições genéticas e interação com o meio ambiente. E é a partir daí que surgem as crenças nucleares e intermediárias. Portanto, vou explicar alguns pontos exemplificando-os para um melhor entendimento deste processo. Contudo, por ora, abordarei a crença nuclear ou crença central. O que é então uma crença nuclear? As crenças nucleares são conceitos fundamentais e profundamente arraigados que as pessoas desenvolvem desde os estágios iniciais da vida e que vão moldar a compreensão de si mesma, do mundo e das outras pessoas ao seu redor, ou seja, do seu convívio. Então, essas crenças, elas são tão intrínsecas às vezes que não são de modo conscientemente processadas, não são reconhecidas, não são articuladas pela própria pessoa, mas elas vão de certo modo influenciar o seu pensamento, o seu comportamento e a sua percepção da realidade. E isso ocorre pelo fato de que elas estão enraizadas profundamente na psique de uma pessoa, isto é, num núcleo mais profundo, ou seja, se comparado a um iceberg, por exemplo, a ponta desse iceberg, a ponta que nós conseguimos visualizar, são os pensamentos. Logo abaixo estão as crenças intermediárias e ao fundo as crenças nucleares, impossível de ser visualizadas sem um olhar mais adequado, mais apurado ou um olhar clínico. E como essas crenças são fixadas no sistema cognitivo? Olha, primeiro ocorre a formação da crença a partir de uma combinação complexa de experiências, interações sociais e influências culturais. Por exemplo, uma criança que cresce em um ambiente onde o sucesso é valorizado acima de tudo, ela pode, de certo modo, desenvolver uma crença nuclear de que sua autoestima está intrinsecamente ligada à realização acadêmica ou profissional. Uma vez solidificada essa crença, ela passa então a ter uma ideia fixa de que não pode falhar nesse mundo. Assim, ela poderá obter um comportamento perfeccionista ao passar do tempo. Por que isso ocorre? Isso ocorre pelo fato dessas crenças residirem no nível mais profundo da consciência, ou seja, no subconsciente da mente. Então, elas não são prontamente acessíveis à reflexão de modo consciente. Logo, o indivíduo pode não estar ciente de que possui a crença nuclear de que é indigna de amor e afeto, por exemplo, mas essa crença influenciará profundamente seus relacionamentos e interações interpessoais, haja vista serem percebidas como verdades absolutas, verdades inquestionáveis e imutáveis por essa pessoa que a detém essa crença. Então, a pessoa pode ter a crença nuclear de que o mundo é um lugar perigoso e hostil, e isso moldará sua visão de mundo
e suas decisões sobre como interagir neste mundo. Outros aspectos que as crenças nucleares apresentam é que elas são globais, elas são rígidas e elas são super generalizadas. Nesse sentido, as crenças nucleares tendem a ser aplicadas de forma generalizada a uma variedade de situações e contextos, e muitas vezes de maneira inflexível e absoluta. Logo o sujeito pensa, isso acontece porque tem que acontecer, em todo lugar é assim, ou seja, ninguém presta. Então, uma pessoa que possui a crença nuclear de que é incompetente, por exemplo, ela pode interpretar qualquer feedback construtivo como uma prova de sua inaptidão, mesmo em áreas onde ela tem habilidades sólidas. Ela não consegue processar a parte positiva, ela só então processa o negativo. As crenças nucleares causam impactos profundos no funcionamento cognitivo do indivíduo, e isso influencia de modo significativo no bem-estar psicológico, no bem-estar social, no bem-estar emocional, na sua autoestima, na sua autoimagem. Então veja que quando alguém internaliza a crença nuclear de que é intrinsecamente defeituoso, pode experimentar sentimentos de desamor, desvalor e desamparo, independente das circunstâncias externas. E nesse ponto eu acredito que pela explicação já merece um like aí. Então se você ainda não fez isso, já deixa o seu like aí. Já deixou? Legal, vamos seguir aqui então. Então falamos aqui sobre as crenças nucleares, todavia é necessário ter o entendimento de que cada indivíduo é único e nesse sentido ele vai reagir de forma diferente, mesmo vivenciando uma mesma situação ou um mesmo contexto. Porém, às vezes, a maneira como ela é interpretada pelo outro é de uma pessoa incompetente. Ah, mas isso é muito simples. Ele não consegue fazer esse tipo de coisa. E por que isso acontece? Porque cada estrutura cognitiva funciona de uma maneira diferente. O ambiente que traz conforto para um pode ser o mesmo ambiente que causa nojo para o outro. Por exemplo, vamos imaginar aqui que uma empresa abriu um processo seletivo para uma vaga num determinado setor dessa empresa. Então, para esse processo, 3 pessoas se candidataram à vaga em questão. Então, o candidato A, ele tem um pensamento. Nossa, finalmente eu vou conseguir participar de um processo seletivo. Creio que vou conseguir a vaga. Logo então, esse sujeito ele se sente motivado. Já o candidato B tem o seguinte pensamento: poxa, não é bem esse trabalho que eu quero, contudo, eu preciso trabalhar. Embora ansioso, ele continua no processo seletivo. E então tem o candidato C. Esse candidato já tem um pensamento diferenciado. Essa vaga é para um cargo que exige muito conhecimento técnico e eu sou tão burro. Se eu conseguir essa vaga, vão descobrir que eu não sou bom assim. Então ele se sente triste e desiste do processo seletivo. Veja então que o candidato C, que desistiu do processo seletivo, frequentemente ele tem uma preocupação similar quando ele precisa se envolver em uma nova tarefa. Por exemplo, aprender uma habilidade nova, como um idioma ou participar de um concurso público. Então, ele parece ter a crença nuclear de que eu sou incompetente. E pode ser que essa crença ela ocorre com esse sujeito, com esse candidato C, somente quando ele está num estado mais deprimido, ou pode ser que essa crença seja ativada na maior parte do tempo. Quando essa crença nuclear ela está ativada, o candidato ele passa a interpretar as situações por meio das lentes da crença que ele acredita, mesmo que a interpretação racional ela seja evidentemente invalidada. Então, ele tende a focar seletivamente nas informações que confirmam a sua crença nuclear, desconsiderando então ou desvalorizando as informações que lhe trazem de modo contrário. Por exemplo, ele não considerou que outras pessoas mais inteligentes e competentes nem foram aprovadas para a entrevista de emprego, nem participaram ou nem passaram ali no processo. Ele não levou em consideração a possibilidade de que as questões da prova tinham algo que nem era do seu conhecimento técnico. Ele não considerou que sua dificuldade na compreensão poderia ser devida à falta de concentração.
ao invés da falta de capacidade mental. Pode ser que ele tenha se esquecido que frequentemente ele tinha dificuldades iniciais quando apresentado a um conjunto de informações que para ele seria novas, mas que depois poderia ter um bom domínio sobre aquele assunto. Seria questão de tempo. Mas como essa crença ela foi ativada, essa crença de incompetência, ele automaticamente interpretou a situação de forma altamente negativa e autocrítica. Desse modo, a sua crença ela foi mantida, mesmo sendo incorreta e disfuncional. Então, é importante observar que não é propositalmente que ele está tentando processar essas informações dessa maneira. Isso ocorre de maneira automática. De forma ilustrada, o cérebro representa o esquema cognitivo do candidato C. O esquema é uma estrutura mental e hipotética que organiza as informações dentro desse esquema. A crença nuclear do candidato é: eu sou incompetente. Quando ele é apresentado a dados negativos, esse esquema é ativado e os dados contidos nos retângulos negativos são imediatamente processados como confirmação dessa crença nuclear, o que deixa a crença ainda mais forte. Entretanto, ocorre um processo diferente quando o candidato é apresentado a dados positivos, tais como realizar a interpretação de um texto como trabalho da faculdade. Veja que os dados positivos estão representados nos triângulos positivos equivalentes, os quais não se encaixam no esquema. A mente desse candidato desconsidera os dados automaticamente. Eu consegui interpretar o texto, mas demorei muito. Quando ele recebeu o elogio da professora, ele imediatamente pensou: minha professora quer me agradar. Eu nem fiz uma boa interpretação. Eu não merecia elogio. Então veja que essas interpretações, em essência, mudam os formatos dos triângulos. E agora, então, aqueles triângulos positivos passam para os retângulos negativos. Agora os dados se encaixam perfeitamente nesse esquema e, em consequência, fortalece a crença nuclear negativa. Também existem os dados positivos que o candidato C simplesmente nem percebe. Ele nega algumas evidências de competência, como ser um bom aluno e não faltar às aulas, por exemplo, e até tirar boas notas. Contudo, parece que ele não processa esses dados positivos. Ele o exclui do esquema. E com o passar do tempo, as crenças nucleares de incompetência desse candidato tornam-se cada vez mais fortes. Está fazendo sentido para você nesse ponto? Está conseguindo assimilar o conteúdo? Escreva aqui nos comentários, eu quero saber como que você está entendendo ou como você está assimilando esse conteúdo. As crenças nucleares podem ser categorizadas em 3 classes: desamparo, desamor e o desvalor. E é sobre isso que eu lhe explico no próximo vídeo. Te vejo lá!